1 Coríntios capítulo 1 fala da sabedoria. Sabe, sabedoria é algo que todo mundo precisa para ser bem sucedido naquilo que faz. Existe a sabedoria do mundo, que é necessária para a pessoa conquistar as coisas do mundo. Você precisa de sabedoria. Por exemplo, se você ganhar muito dinheiro, de repente você arruma um trabalho e passa a ganhar muito dinheiro. Se você não tiver sabedoria em administrar e como cuidar do seu dinheiro, não adianta nada. Você gasta ele todinho à toa, fica empolgado. Tem gente que ganha bastante, ganha bem, e só vive endividado. E comparando às vezes a outro que ganha menos, tem uma vida mais controlada, que a pessoa sabe administrar, ele tem sabedoria. A sabedoria é essa capacidade, essa ciência de ter aquele conhecimento, conhecer como lidar, como administrar, como cuidar, seja o que for. Então, precisa, tem gente que tem sabedoria para investir o seu dinheiro, né? É o que se chama de um empreendedor. E às vezes ela tem com pouco dinheiro, ela consegue se dar bem. É tipo, pastor, quando nós tivemos uma reunião de obreiros da região, lá em Varginha, e o líder estadual estava aí, e ele falou o caso de um irmão que na pandemia, o trabalho dele teve que parar. Aí veio na mão dele aquele auxílio do governo, R$600. Só que R$600 não dava para pagar contas, não dava para pagar nada. Mas aí ele pegou e comprou águas e foi vender água, mesmo com toda a dificuldade, deu um jeito de sair na rua e vender as coisas, e conseguiu com aquele dinheiro dobrado para dar para ele lidar com a situação. Quer dizer, tinha sabedoria, né, no ramo do negócio. Então a sabedoria, ela é necessária. Agora existem dois tipos de sabedoria: a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. Você vê que o mundo tem muitos sábios, pessoas que se destacaram mesmo, pessoas que se destacaram, com uns escrevendo livros, outros criando invenções na ciência. Quantas coisas nós estamos vivendo hoje porque alguém com sabedoria fez descoberta, né? Por exemplo, nós estamos nessa claridade porque um dia alguém resolveu inventar a lâmpada. Alguém inventou. Então quer dizer que tudo foi sabedoria, e tornou essas pessoas também grandes. Então a sabedoria é importante. Agora tem a sabedoria de Deus. A do mundo, você se dá bem nesse mundo, mas você não consegue salvação. Agora tem a sabedoria de Deus, e essa todos nós temos que ter. E se nós não tivermos, nós estamos perdidos. Porque como a sabedoria do mundo faz você conquistar, vamos dizer assim, bons lugares nesse mundo, com sabedoria você pode adquirir riquezas, viver bem, uma coisa ou outra. A sabedoria de Deus nos leva para a eternidade, e sem ela nós estamos perdidos. E todos nós precisamos ter da sabedoria de Deus em nós. Todos nós. E se nós não tivermos, nós estamos perdidos. Aí diz, mas o que é a sabedoria de Deus? É o que nós vamos falar nessa noite. 1 aos Coríntios, capítulo 1. Deixa eu pegar aqui. Capítulo 1, versículo 21.
diz assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Quer dizer, o mundo não conheceu Deus pela sabedoria de Deus. Aí veio a pregação e diz assim: porque os judeus pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria. Aqui Paulo fala do que estava acontecendo naquela época. Jesus veio pregando o evangelho, né? E os judeus chegaram diante de Jesus e disseram: olha, se tu és de Deus mesmo, tu queres que a gente creia que tu és o Cristo, o Filho de Deus, então nos mostra um sinal. Nós temos que ver que o povo de Israel, eles tinham aquela questão que aconteceu lá no passado com Moisés, que Deus desceu falando com Moisés ali no monte, e que o monte ficou cheio de fumaça, de fogo, e do meio daquela nuvem de fumaça e fogo, Deus falava com Moisés e o povo ouvia Deus falando com Moisés, como se fossem trovões, quer dizer, um sinal muito grande dos céus. E eles disseram para Jesus: olha, então me faz esse sinal, uma coisa assim também. Então, se tu és o Cristo, então, por quê? Poxa, com Moisés aconteceu isso, então o Cristo também tem que fazer isso, acontecer da gente, ver Deus aparecendo, essa coisa toda acontecendo, então nos mostra um sinal. Aí Jesus falou assim: olha, vocês são uma geração incrédula e perversa. Jesus já falou direto: vocês são incrédulos e perversos, o coração de vocês é perverso, e nenhum sinal vocês vão ter. Aí Jesus disse: a não ser o sinal do profeta Jonas. Mas ele não está falando lá de Jonas, não, ele estava falando algo parecido que aconteceria com ele. Aí ele falou: assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do grande peixe e depois saiu dali com vida, assim o Filho do Homem, agora ele estava falando de si, né? Era o sinal. Ele vai ficar 3 dias debaixo da terra, mas vai sair dali com vida, que era a morte dele, e por fim a ressurreição. Então ele disse: esse é o grande sinal, o sinal de Cristo para nós, que nós iremos crer. O que ele estava dizendo para ele? O que ele queria dizer? Se vocês crerem na minha morte e em seguida a morte dele, sem acreditar que ele morreu, porque eles viram, né? Mas a ressurreição, se vocês crerem na ressurreição, então vocês, é o sinal que vocês têm para conhecer o poder de Deus e desfrutar. E esse sinal até está hoje para nós. A nossa caminhada com Cristo é a gente crer que nossa salvação está iniciada na morte dele e na ressurreição. Crer que ele ressuscitou, que ele está vivo e que ele reina. Então esta é a sabedoria de Deus. Eles não creram nisso, eles queriam um sinal. Aí eles, os judeus, porque eles eram religiosos, eles tinham a lei, eles tinham toda a história de Moisés, do que aconteceu, os sinais, as maravilhas, as pragas do Egito, Deus falando numa nuvem de fogo com Moisés. Eles tinham tudo isso, toda essa história. Então eles esperavam que Jesus: olha, se você quiser que nós cremos em ti, você tem que fazer essas coisas também, você tem que ver coisas assim, esses sinais do céu. Havia os sinais que Jesus mostrava, os sinais que Jesus mostrava eram as curas, os milagres, mas para eles aquilo era pouco ainda. Eles queriam ver algo dos céus, manifestação como aconteceu. Então, religiosamente eles pediam um sinal. Jesus disse: não tem sinal nenhum para vocês, a não ser a minha morte e a ressurreição. Se vocês conseguirem crer nisso, vocês estão entendendo a sabedoria de Deus. Aí vem os gregos. Os gregos já não pediam sinal. Ele diz que os judeus, ele diz assim, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Os gregos, a gente sabe
que naquela época eles eram o berço da sabedoria. Era o povo que tinha o conhecimento, a sabedoria humana. Tanto é que nós vemos, se for da história, você vai ver os grandes pensadores daquela época. Tem aqueles camaradas que até hoje estão os livros dos caras aí, que é admirado pelo pessoal, pelos intelectuais, né, de plantão. Então os gregos tinham isso, era com a sabedoria, era com o conhecimento. Então eles buscavam isso em Jesus. Em Jesus ele pregava um evangelho bem simples, né? Porque Jesus estava falando com a massa, na maioria que nem estudo tinha, naquela época poucas pessoas tinham estudo. Lógico que tinha aqueles também que vinha debater com eles, que tinha conhecimento, estudar, mas a maioria que estava acompanhando ali era o povão que estava com Jesus. E esse povão era um povo que não tinha estudo. Por quê? Porque naquela época poucas pessoas tinham acesso às escolas. Era uma coisa que quase ninguém tem, principalmente na época as mulheres. As mulheres não tinham acesso. Então Jesus tinha que pregar com toda a sabedoria dele, numa linguagem fácil deles entenderem. Por isso que ele usava tantas parábolas, muitas às vezes, e usava aquelas parábolas, às vezes fazendo comparações com coisas do dia a dia. Se você olhar a Bíblia inteira, ela está escrito muitas às vezes comparando coisas do dia a dia, para que as pessoas entendam, que para nós hoje se torna até difícil, para a maioria de nós. Por exemplo, a Bíblia fala muito de pastor, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Jesus, o pastor de Israel. Para nós hoje, quando fala a palavra pastor, o que vem na tua mente? Pastor de igreja, não é verdade? Mas a comparação bíblica não era com pastor de igreja, porque não existia um pastor de igreja. Existia assim, sacerdote, existia aquilo. Naquela época que Jesus viveu, sumo sacerdote, era pastor, cuidador de animais. E por que foi usado tanta essa linguagem na Bíblia? Porque o povo de Israel vivia de criar animais e criava muito, eles criavam muito ovelha, então era fácil quando falar para aquele povo do pastor de ovelha, a função que ele fazia. Você vê mesmo o Salmo 23, que ele diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, leva-me a pastos verdejantes. Então, você está dizendo, ele estava fazendo, lógico, tudo isso era figurado, uma figura do pastor de ovelha, que é um bom pastor, levava a ovelha onde tinha pastos verdes, as águas tranquilas. Então quer dizer, essa linguagem, e tem várias linguagens na Bíblia que foram usadas, e Jesus pregou, a gente pega as pregações dele muito usando a linguagem simples, a linguagem, bem, como às vezes até comparação: olhai para as aves dos céus, que não semeiam nem colhem. Quer dizer, natureza, estava usando tudo para as pessoas compreenderem o que ele queria dizer, e ali ele foi ensinando. Então os gregos vinham cheios de sabedoria, queria sabedoria. Por outro lado, tinha o lado dos judeus, que queria religioso, queria sinal. E Jesus disse: não vai ter, nem vai ter a sabedoria que os gregos têm, que era a sabedoria do mundo, nem vai ter o sinal que nem vai ter os sinais, essa manifestação dos céus que os judeus pedem. Não, a manifestação vai ser, vocês creem no que eu estou aqui, a palavra, creem nas escrituras. Tanto é que os próprios discípulos de Jesus orienta eles pelas escrituras. Você pega o finalzinho de Mateus, Jesus vem e explica a ele, abre o entendimento deles para entender as escrituras. Então Jesus veio, e lógico, os milagres demonstravam isso lá. Mas os milagres não era uma forma de ensinar. O ensinar era usando a palavra, as escrituras. Mas
Os sinais eram uma prova que aquilo que ele estava fazendo, um homem natural não poderia fazer, a não ser que Deus permitisse. A não ser que, vamos dizer, não é o homem, Deus fizesse. Porque o homem Jesus, ele mesmo não poderia fazer os milagres dele mesmo. Ele como homem, porque está aqui como homem. O homem nenhum pode fazer milagre. Tanto é que ele diz, as obras que eu faço, eu que faço, é o Pai. É o Pai que faz. Porque realmente, como homem, ele não poderia fazer o milagre. Mas ele invocava o poder do Pai que estava sobre ele e operava o milagre, nos dando até um exemplo. Se nós crermos, como ele falou, se vocês crerem, farão as mesmas obras que eu faço. Vocês crerem. Por quê? Porque não vão ser vocês que vão fazer, vai ser o Pai que vai fazer. E é isso que a gente tem que entender. Isso é a sabedoria de Deus, que tornava-se uma loucura para o homem. Para os homens queria muita explicação. E até hoje você vê às vezes as pessoas, teólogos, numa briga de conhecimento e tudo, mas às vezes o cara tem tanto conhecimento de teologia, mas você olha, o cara está cheio de doença e não consegue ser curado. Porque ele conhece toda a letra, mas ele não conhece o Deus que está por trás de toda a escritura. E nós temos que conhecer. E esse conhecer é crer, é entender e crer. Entender de coração, não entender apenas com a mente humana, com o raciocínio humano. Até porque o raciocínio humano às vezes leva muito a questionamento. Bom, continuando aqui. Então, porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então quer dizer, os gregos queriam ver, porque os judeus esperavam Cristo, enviado de Deus. Cristo quer dizer enviado de Deus. Mas eles esperavam como? Um Cristo cheio de poder assim, um Cristo que vinha ali vencendo todos, que ninguém poderia contestar, ninguém poderia persegui-lo. Pelo contrário, ele ia tomar a frente e usar o poder dos céus e acabar com seus inimigos. E naquela época os judeus tinham um inimigo que eles estavam subjugados por eles, e eles não estavam aceitando, que eram os romanos, que estavam dominando tudo. Inclusive estavam debaixo da ordem de César, e nós vemos que eles não gostavam. A gente vê muitas horas eles questionando, tanto é que eles foram até para Jesus dizer assim, aí é justo pagar tributo a César? Lógico, ali havia uma jogada, né, querendo pegar Jesus numa palavra para levar ao governador e dizer, olha, ele está falando mal de César. Mas havia também uma questão dentro disso, essa pergunta, ele está se aproveitando que havia um inconformismo por parte da massa judaica de estar debaixo do domínio de César e ter que pagar imposto para Roma. Está se sentindo injustiçado. E aí ele diz assim, se ele falar que é justo, o povo vai ficar contra ele. Se ele falar que é certo, ou melhor, se ele falar que não é injusto, que é justo, o povo vai ficar contra. Se falar que é injusto, aí vai estar indo contra César. E então tem toda essa confusão. E Jesus acabou respondendo de uma forma bem sábia, que ele disse assim, me dá aí a moeda da época, né? E perguntou para ele, de quem é esse filho? É do César. Aí Jesus disse, então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas depois você vê essa frase, né? Essa frase Jesus quis dizer o quê? Que nós devemos servir a Deus, mas que nós devemos também devolver aquilo que é das autoridades. O imposto pertencia. E Roma, por mais que fosse injusto, que eles achassem que era injusto pagar imposto para Roma, mas o César estava ali como governante deles, já que tinha assumido o domínio naquele momento, naquele povo. Infelizmente eles tinham perdido o domínio. Então paga para isso.
Isso cabe para nós até hoje, né? Cabe até hoje. Às vezes tem coisas, a gente, por exemplo, nossos governantes não são lá essas coisas. Às vezes paga imposto para esses caras fazer o que fazem, mas é o do César, tem que dar, é deles. E vamos dar a Deus, que é de Deus, é Deus, a adoração, completa adoração, envolvimento com Deus. Continuando aqui. Então, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus. Então, Deus se escandalizava. Não, espera aí, o Cristo, aqui que vem o escândalo, né? Porque eles esperavam o Cristo reinando, um Cristo cheio de poder, do poder humano, dominando as pessoas, usando até o poder dos céus para dominar e assumir aquele governo. E agora quem manda aqui sou eu, que eu sou o Cristo que vim assumir o trono de Davi, eu vim reinar. Aí chega um Jesus que morre na cruz. E quem crucifica Jesus na cruz? Os soldados romanos. Justamente porque aí esse Jesus é o Cristo. Esse Jesus é o enviado de Deus. Não, como pode? Como pode o Cristo, Filho de Deus, isso na mente deles, ser crucificado pelo bando de ímpios? Como pode o pecador ter domínio sobre o Cristo se ele vem assumir o trono de Davi? Se Davi foi um rei que venceu todas as batalhas? A palavra, imagina, ele ia lá na Escritura e encontrava, que diz assim, que Davi por onde ia, por onde saía em batalha, ele tinha vitória, porque Deus era com ele. E nas mesmas Escrituras estava escrito que Jesus vinha para restaurar o trono de Davi. Ele estava debaixo do Império Romano, que não tinha nada a ver com o povo de Deus, pelo contrário, nação ímpia. Então eles disseram, não tem como Cristo ser essa pessoa que morreu numa cruz. O Cristo, no lugar de Davi, é um rei. Como rei, ele vai reinar, ele vai acabar com esse Império Romano e vai restaurar, e nós vamos ser uma grande nação, ele nos governando. Então, quando Paulo, os apóstolos, ia pregar, olha, o Cristo é Jesus, aquele que vocês crucificaram, ele dizia, não pode. Eles se escandalizavam nisso. Eles se escandalizaram na morte do Calvário. Na verdade, eles se escandalizaram no ato que nos traria salvação, no ato que traria salvação para a humanidade. Eles se escandalizaram nisso. Eles não entenderam. Essa é a sabedoria de Deus, salvando o mundo pelo sacrifício na cruz, que eles nunca entendiam. Eles não entenderam, eles ficaram escandalizados. Aí viu os judeus também, os judeus não, os gregos. Os gregos também iam pregar o evangelho e se escandalizavam. O que é isso? Um Deus que morre na cruz? Um Deus deve ser todo pomposo, cheio de sabedoria, sabendo de tudo, não se entregando para as pessoas matarem numa cruz. Escândalo. Eles não entenderam. Sabe por que eles não entenderam? Aconteceu com eles a mesma coisa que às vezes acontece conosco, da gente não entender as coisas de Deus. A razão humana, querendo entender as coisas de Deus na razão humana. A razão humana é o quê? Na sabedoria humana. Não dá para entender. Não dá para entender. Aí não conseguiram crer. Aí ele diz assim, continuando aqui, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Jesus é o poder de Deus. Meu irmão, não tem um problema que você enfrente que não possa ser resolvido por Deus. Não tem uma doença que você enfrente que não possa ser curada pelo poder de Deus. Desde de uma simples dor de cabeça a um caso extremo que para a medicina não tenha cura. O poder de Deus pode curar, mas para isso nós temos que crer nele, e o poder de Deus é Cristo.
Se nós crermos em Jesus verdadeiramente, no que Ele ensinou, no que Ele fez por nós na cruz do Calvário, nós resolveremos todos os nossos problemas. Enfrentamos luta e continuamos enfrentando. Às vezes até por algumas somos vencidos, porque não cremos no poder de Deus que é Cristo. Não cremos, não entendemos, não compreendemos o que foi feito na cruz do Calvário. Muitas das vezes nós estamos como os judeus ou como os gregos, tentando buscar explicações naturais, tentando entender o Evangelho pela razão humana, tentando entender o poder de Deus, que é Cristo, pela sabedoria humana. E não vamos. Como é que nós entendemos? Quando nós cremos em Jesus. Quando nós verdadeiramente estamos diante de um problema, eu vou orar porque Jesus vai resolver, ou porque Ele já resolveu isso para mim lá na cruz do Calvário. Porque lá Ele levou as minhas dores. Esse negócio aqui está me causando dor, mas Ele já acabou com isso. Ele já levou minhas doenças, minhas enfermidades. Então essa doença já foi destruída por Ele. Ele já levou a minha miséria, a minha falência, sei lá, seja qual for o mal que esteja afligindo. E nós precisamos. Então Jesus é o poder de Deus. E é também a sabedoria de Deus. Se você tem Jesus, se você está compreendendo a palavra, está entendendo, está crendo nele, a palavra está dentro de você, você está cheio da sabedoria de Deus. Nós temos que dar muita atenção em tudo aquilo que Jesus ensinou. Está tudo aqui na palavra. Tudo que Ele nos ensinou. Porque cada palavra dele é sabedoria de Deus para nós. Se essas palavras dele conseguirem entrar no nosso coração, mas entrar mesmo, dominar o nosso coração, nós vamos ser cheios da sabedoria de Deus. E toda batalha que se levantar contra nós, nós vamos vencê-la com sabedoria. Às vezes nós agimos igual vaca louca. Verdade. Cheio de preocupações, tentando resolver os problemas de maneira que não resolve. Inquietos, porque não estamos deixando a sabedoria de Deus nos conduzir, está dentro de nós. Olha o que Jesus falou em João, capítulo 17, isso aqui é bem conhecido, melhor, capítulo 15, capítulo 15, versículo 7. Você já conhece. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e será feito. Então, se na palavra dele estiver em nós, mas vai estar toda a sabedoria de Deus. Você vai ter aquela ciência, aquela compreensão de como Deus age. E por isso que quando você vê um culto como esse, você deve sair de casa já com o seu coração preparado. E se você não sai, você vai perder muito. E chegar aqui, não deixar que nada te distraia. Se tem aquele irmão que não dá muita atenção, na hora que você está ali orando, buscando, ele vem, oi irmão, você faz assim para ele. Vai embora daqui. Não me atrapalha. Pastor, você é mal educado. É melhor ser nessa hora. Naquela hora da pregação, o camarada vem, zum. Não. Porque essa hora você dá atenção à palavra.
e você permitir que essa palavra ela entre em você e te domine. Mas não é só quando você está aqui no culto, não. Quando você está lendo sua Bíblia em casa, e deve ler. Se você não faz isso, você está perdendo muito. Muito, muito mesmo. Se você não, todo dia você não pega a sua Bíblia para ler, nem que seja um pouco, e orar, dizer: Deus, me dá entendimento, que essa palavra entre e me domine, que essa palavra tire de mim aquilo que é entendimento meu. A Bíblia diz: não vos apoieis no vosso próprio entendimento, e entre agora o entendimento dela e me domine, me governe o meu coração, para que eu tenha dentro de mim essa sabedoria do Senhor, do que Jesus ensinou, compreender. Que se você estiver compreendendo isso, você vai clamar a Deus naquilo que você pedir. Jesus disse: vai ser feito. Porque primeiro, você não vai pedir nada fora da vontade de Deus, porque você entende a vontade de Deus, você compreende a vontade de Deus para você. Segundo, você não pede nada por pedir, você pede crendo. Por isso Jesus disse: as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverem em mim. Quer dizer, como é que nós estamos em Cristo? Crendo nele, crendo na palavra dele, seus ensinamentos, a palavra dele dentro de nós, aquela compreensão, aquele entendimento da palavra, entendendo a palavra como ela é, não com as nossas, com o nosso próprio entendimento, cheio de, não, eu acho que é assim, eu acho que é aquilo, não, porque eu penso, não, o que eu penso não interessa, o que eu penso não vale nada, eu até estou morto já para esse mundo. É o que a palavra diz. Se estiver me governando, é sabedoria de Deus dentro de mim, e com essa sabedoria eu vou vencer os problemas que me cercam. Ai, meu irmão, vamos clamar a Deus com certeza, e Deus vai abençoar, e Deus vai nos ajudar. Aí às vezes vem a sabedoria do mundo, tentando te dizer: não é bem assim. A ciência te mostrando: não é assim, que a ciência explica isso e isso, e você diz: é assim. É assim, é bênção de Deus que Jesus está fazendo a obra em mim, que Jesus me prometeu, e Ele tem poder para mudar isso aqui. A pessoa vai no médico, faz o exame, a ciência comprova que o caso dela não tem cura, que o caso dela é para sempre, tratamento para sempre, remédio para sempre, até o último dia da vida. Mas mas Jesus levou minhas doenças, minhas enfermidades, pelas feridas dele eu fui curado, e eu creio, essa palavra está dentro de mim, está me dominando, eu creio nela, então eu estou curado, e ela assume a bênção e é curada. Não, a palavra de Deus diz que tudo que eu pedi a Jesus, em nome dele será feito. Eu clamei pela minha saúde a ele, eu pedi, e eu sei que já estou curado. Mas essa palavra tem que estar dentro dessa sabedoria de Deus, para vencer a sabedoria do mundo, que é loucura para o mundo, que o mundo quer entendê-la uma vez eu lembro, eu fui visitar uma pessoa, orar por uma pessoa, e cheguei lá, era um pastor de uma igreja, uma denominação, que até não gosta de se misturar com a gente, eles são cheios de coisas, mas o camarada estava tão mal, porque ele estava com câncer, desenganado, e já tinha cortado até uma perna dele. Cheguei a estar numa cadeira de roda. Aí tinha uma obreira nossa, pediu a visita, perguntou a ele, falou que se eu podia ir lá orar por ele, e eu falei, se ele aceitar, e ela disse: não, ele aceita sim. Eu falei com ele, e eu fui. Isso lá em Guarulhos, cidade de Guarulhos, estava começando o ministério, eu era ministro ainda. Aí, quando eu cheguei lá, estava toda aquela cúpula da igreja, pessoal à frente com ele, e os camaradas já começaram a desfazer, não sei. Aí chegou tinha um lá, acho que era um dos
que estava ali como principais. Aí disse assim: não sei onde vocês vão ver esse negócio tanto de cura, porque eu não sei onde tem tanta cura aí. Aí disse assim: também hoje até a raiz está curando. Cadê vocês mesmo? Aí depois começou a falar um bocado de coisa, começou a falar mal do missionário. Eu não entro em questão de briga. Aí eu falei: não, olha, é o seguinte. Olhei para a pessoa que eu fui orar, eu não estou aqui para orar pelo Senhor. Eu falei assim, porque eu creio que está na palavra de Deus. Aí eu expliquei até Isaías 54. E eu falei assim: mas se o Senhor não quiser que eu ore, vai embora, não tem problema. Ninguém recebe oração forçada. Mesmo fui de ônibus, mesmo o ônibus que me trouxe vai me levar de volta. Ou o outro vai sair. Então, ele disse: não, vamos orar. Aí ele falou assim: para isso, o rapaz, deixa o rapaz em paz. O cara estava só malhando. Aí ele disse assim: vamos orar. Aí ele até me deu um versículo bíblico, disse: você crê nisso? Lógico, eu creio, é Bíblia. Aí ele disse: então pode orar por mim. Aí eu peguei, ele tinha levado azeite, ungi ele, até expliquei: ó, então eu vou te ungir porque está escrito lá em Tiago: está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja, eles orarão, farão a oração da fé, ungindo com azeite em nome do Senhor. Então eu vou fazer isso, porque havia uma certa relutância. Eu sei que na hora que eu fui orar, todos que estavam na sala foram tudo embora, foram lá para a cozinha, ninguém quis ficar na hora da oração. Só ficou o cara mesmo, né? Só ele mesmo, não sei se por educação ou porque também só tinha uma perna, dava para sair e levantar da cadeira, não, mas ele permitiu. Aí eu fiz a oração e fui embora. Aí o cara que estava contestando, ele falou para mim: eu disse: onde vocês vão buscar tanta cura? Ele disse assim: porque eu tenho um problema na minha coluna desde não sei quantos anos. Eu trabalhava na construção civil e fui pegar um peso e peguei de mau jeito e deu um problema na coluna, e o médico disse que não tem jeito, que houve lá uma coisa, uma vértebra, não sei o que lá. Ele disse: eu sinto isso direto. Ele falou assim: eu vou pedir cura, Deus, isso é a ciência, já mostra que eu estou doente. Quer dizer, ele não cria nada, o negócio dele era a ciência, a razão humana. Quer dizer, pela ciência, na razão humana ele estava certo. Aquilo era um caso sem solução. Mas uma vez eu ouvi o pastor Jaime dizer uma coisa que eu guardei até hoje. Ele pegou aquele ditado que diz: diante dos fatos não há argumento. Quer dizer, tem um fato ali, não tem mais o que argumentar. Só que o pastor Jaime disse: existe sim um argumento diante dos fatos. Jesus é o argumento. Porque o fato pode estar ali, está doente de fato, está aleijado de fato, mas Jesus pode curar. O médico, a medicina diz: não tem jeito, não tem solução, mas Jesus tem poder para curar. Então tem argumento, o argumento é Jesus, diante do fato. Então eles falaram, e Deus até abençoar aquele camarada que ele foi curado. Depois eu fiquei sabendo, a moça que me pediu a visita, que era professora de escolinha, ela me procurou, era vizinho dela, e disse: você lembra daquele homem lá que o senhor foi orar? Eu não queria nem lembrar mais. Foi tanta oposição naquele dia que eu saí dali, deixa esse povo para lá. Eu lembro sim. Ele disse: ele foi curado, está bonzinho. Ele disse: pena que ele não fala para ninguém que foi Jesus que curou. Ele fala que foi um chá de raiz que tomou. Eu falei: tá bom, ele passar essa raiz para todo mundo, que o câncer até agora tem essa raiz curando. Ele não falou nada, admitiram. A igreja deles escondeu que eu tinha ido lá, nem pastor, fui lá e fiz a oração e Deus tinha curado. Mas a obra foi feita. Então, voltando aqui, para a gente encerrar. Deixa eu encontrar de novo, gente, aqui onde eu estava. Assim, que Jesus estava dizendo aqui, que ele diz: se as minhas palavras estiverem em vós. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Então, se a palavra de Deus está em nós,
a sabedoria de Deus está. Para combater a sabedoria, não é combater a sabedoria do mundo, é para você não ficar preso na sabedoria do mundo. Porque a sabedoria do mundo, ela vai te mostrar, tem momentos que ela vai te mostrar o problema, mas ela não vai mostrar a saída. Ela é limitada. A de Deus não, a de Deus é Jesus, que cura, que liberta, que salva, que transforma, que muda qualquer coisa. Porque eu falei que a sabedoria do mundo às vezes vai te mostrar um problema, mas não vai te mostrar a saída. Vamos pegar no caso de doença. A sabedoria do mundo é a ciência. Às vezes a ciência mostra que você tem tal problema, mas ela diz assim, isso não tem cura não. Não é verdade? Não tem caso que é isso? Aí a sabedoria de Deus, Jesus, tem cura para todas. Todas as doenças. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras fomos salvos. Então ele tem a solução para todas. Quantas às vezes nós nos deparamos diante de situações que você fala assim, isso não tem mais jeito. Mas Jesus tem. Sabedoria de Deus. Se você está cheio da sabedoria, encerrando na sabedoria de Deus, que é Cristo. Sabedoria de Deus, Cristo. Lá onde nós começamos, foi só encerrar. Lê isso aqui e encerrar. Versículo 30, que diz assim: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então Jesus, ele foi feito por Deus para nós. Para nós. Ele é a nossa sabedoria. Nós temos que ter ele conosco. Ele é a nossa justiça. Se nos sentimos injustiçados e não achamos socorro no mundo, você não vai encontrar ninguém para te socorrer não. Ninguém quer te ajudar no mundo. Os que querem às vezes são os que menos podem. Justiça de Deus. Clama a Deus. Jesus é minha justiça. Eu vou crer nele. O que ele fez por mim me justificou. Ele é sabedoria, justiça, santificação. Sua santificação não vem de você. Foi Jesus que te santificou. Por isso que você é santo. Amém, Jesus? Quem é santo aqui? Acho que pouco, né? Tem uns que não são não, né? Então não aceitou Jesus ainda. Não aceitou Jesus, porque ele é a nossa santificação. Nós não somos santos porque somos bonzinhos, perfeitos, não. Nós somos cheios de falhas. Mas Jesus é a nossa santificação. Ele nos santificou no Calvário. Até porque senão a gente não estamos salvos. Vamos para o inferno se não tivermos santificado por ele. Santificado quer dizer o que, gente? Consagrado a Deus, separado para Deus. Ele fez isso por nós. Eu ainda estou pensando, pastor, eu ainda estou me santificando, procurando, eu quero me santificar, eu vou me santificar. Por você mesmo, você não vai se santificar nunca. Você tem que crer no que ele fez por você. E lógico, e andar nessa santificação. Mas sabendo, quando eu evito o pecado, não é que eu estou me santificando, é que eu estou assumindo o meu lugar de santo. Entendeu? Quando eu evito o pecado, não é que eu estou fazendo isso para me santificar, é que eu estou assumindo já o que foi feito por mim. Eu creio, eu sou santo, porque Cristo me santificou, então eu não vou me sujar com isso. É isso que você tem que ter, entender? Porque se você ficar esperando, aí começa a fazer coisa, não, eu vou fazer aquilo, que é para me ser santo, fazer aquilo outro para ser santo, fazer aquilo outro para ser santo, vou fazer, aí você vai virar, aí fica quando passado, aquelas pessoas, tinha uns camaradas que se separavam de todo mundo, aí ia para um lugar, ficar sozinho, sozinho eu vou ser santo. Irmão, você pode ficar sozinho, se mudar, se trancar no lugar, sair do meio dos pecadores, não, eu vou ser santo sozinho. Tua mente vai fazer você pecar. Não é verdade? O maior perigo do homem é quando ele está só.
Vai, os caras fazem. Então, nossa santificação, aceite de uma vez pela palavra, eu sou santo, porque Jesus me fez santo. Se você aceitar isso, toda vez que o pecado vir, você lembra, eu sou santo, então eu não vou me sujar com isso. Você não vai se sujar. Mas se você não aceitar, estiver forçando, tentando ser santo, da sua maneira, você vai morrer tentando, perturbado para danar, porque você vai tentar e vai dizer, não, mas ainda tem tanta coisa em mim, tanta coisa. O inferno está aberto, Satanás está de boca aberta e eu estou entrando, não tem jeito. É sério. Ele é a nossa santificação. Isso não é brincadeira não, gente, que eu estou falando aqui, isso é sério. Se não der atenção a isso, toma cuidado. Então, ele é santificação e ele é nossa redenção. Redenção quer dizer, ele nos redimiu da condição que nós estávamos. Qual é a condição que nós estávamos? Perdidos. E glória a Deus por isso. Por isso que estamos aqui hoje para celebrar a Santa Ceia. É uma forma de lembrarmos o que Ele fez por nós e sermos gratos. Amém? Curva a tua cabeça. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, te dou graça por essa palavra. E te peço, Deus, olha, que todos nós venhamos ter essa sabedoria de Deus que é Cristo dentro de nós, essa palavra, essa sabedoria, essa compreensão, essa santificação, que ela seja aceita de coração, Pai. Porque se nós verdadeiramente crermos nisso e aceitarmos, não vamos nos sujar com o pecado, porque sabemos que já estamos livres dele, porque somos consagrados a Deus em Cristo Jesus. Pai, eu te dou graças em nome